Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dr. Juarez de Souza, especialista na área de farmacologia e idealizador do projeto Personal Pharma. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre um medicamento específico para melhorar a memória. Então, se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal, clica lá no sininho para você ver as notificações, são muitas informações que a gente passa toda semana. E vamos lá para o vídeo. Então, a gente vai falar sobre um medicamento muito comum, muito utilizado pela população, um fitoterápico, para tentar melhorar a memória, para fazer com que você consiga armazenar mais informações. Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre a questão da memória. O armazenamento de informações, ele é feito através de um sistema que leva informações para o córtex para fazer com que a gente crie novas sinapses, novos sinais entre os neurônios, fazendo com que aquela informação que gerou impacto na sua vida fique gravada no seu sistema nervoso central. Tem algumas áreas do cérebro que são extremamente importantes nesse processo. Uma das áreas é o hipocampo. O hipocampo faz esse papel de armazenamento, de auxiliar no processo de armazenamento das informações, transmitir os sinais e fazendo com que os sinais se transformem em sinais de longa duração. E muitas vezes a gente busca medicamento para fazer um milagre, para fazer com que você toma um comprimidinho e consiga armazenar todas as informações quando você está estudando, quando você precisa fazer uma prova, passar num teste especificamente, e a pessoa quer buscar uma alternativa, uma coisa milagrosa, um medicamento para resolver um problema e simplesmente tomar um comprimidinho e melhorar a sua memória. Muitas vezes as pessoas acabam utilizando o medicamento sem um conhecimento adequado e correndo riscos, que eu vou mostrar para vocês, que são riscos bastante perigosos, trazendo danos para o seu organismo. Então vamos pensar o seguinte, esse medicamento que a gente vai falar hoje é um fitoterápico, é o ginkgo biloba, que é muito empregado nessa função de melhorar a memória. E eu vou colocar 3 efeitos e 3 funções que ele causa no sistema nervoso central. O primeiro efeito dele, ele tem uma ação antioxidante. Um efeito antioxidante que significa o quê? Ele inibe ou ele atua sobre o estresse oxidativo, sobre a produção de radicais livres, diminuindo o dano celular, diminuindo o processo de estresse oxidativo e melhorando esse processo. Uma segunda função importante do ginkgo biloba é um efeito vasodilatador. Esse efeito vasodilatador faz com que você tenha uma melhora da circulação do fluxo sanguíneo no sistema nervoso central, melhorando assim a presença de nutrientes e de oxigênio e fazendo com que você tenha uma melhora do funcionamento da célula. Um outro efeito benéfico. E o terceiro efeito do ginkgo biloba é um efeito antiagregante plaquetário. Esse efeito antiagregante plaquetário faz com que você tenha diminuição da agregação, da junção de plaquetas especificamente, fazendo com que você tenha uma diminuição da agregação plaquetária e, consequentemente, da formação de trombos. Esse efeito é um efeito extremamente benéfico também, melhora o fluxo sanguíneo, melhora a circulação no local, mas ele traz alguns riscos que a gente vai mostrar para vocês. Mas vamos primeiro falar o seguinte, será que o ginkgo biloba realmente funciona? Eu vou colocar uma situação pessoal. Eu tomei uma outra medicação que não era especificamente o ginkgo biloba e eu, na época, estudava, fazia graduação ainda, estava no processo de formação e a gente sempre busca esse milagre, essa solução, que é tomar um comprimidinho e aprender e gravar todas as informações que a gente precisa gravar, por exemplo, para uma prova. E eu comecei a tomar essa medicação, foi até uma situação engraçada, comecei a tomar ela durante alguns dias e eu esqueci de tomar essa medicação durante 2 dias. Quer dizer, a medicação não estava fazendo efeito, né? Se eu estou esquecendo de tomar um medicamento porque não estava funcionando, um medicamento para memória, não deveria esquecer. Na verdade não foi ginkgo biloba, era uma outra medicação que eu tinha utilizado na época e hoje eu conheço e sei porque ele não funcionou. Mas especificamente o ginkgo biloba, ele traz alguns benefícios, existem estudos que mostram alguns benefícios na melhora dessa memória, mas eu vou citar uma revisão bibliográfica que foi feita, onde ele avaliou os últimos 10 anos da utilização de ginkgo biloba por pacientes idosos que precisavam utilizar para melhorar essa parte da memória. Não eram pacientes que tinham demência, nenhuma outra complicação mais grave, mas eram pacientes que auxiliavam, utilizavam ele para melhorar esse aprendizado, para melhorar a memória, para gravar mais as informações. E o que esse estudo mostrou? Primeira coisa, ele mostrou que o ginkgo biloba não tem um benefício tão grande como a gente espera. Ele não traz um ganho tão grande nesse processo de armazenamento de informações. Então isso já foi um detalhe importante do estudo, tá?
Além disso, ele mostrou também que precisa de mais evidências, de mais estudos, de uma avaliação mais completa para tentar entender também até onde o benefício desse ginkgo biloba vai vir para esse indivíduo. Nesse caso especificamente, houve um tratamento com diversas pessoas. No final das contas, os testes que foram aplicados não demonstraram um ganho muito grande, apesar de demonstrar um pouco de melhora, mas não houve um ganho muito grande em termos de memória nesses indivíduos. Então aquela coisa milagrosa realmente não aconteceu. E aí a gente entra num outro problema. Se o milagre não acontece, se o benefício não é tão grande, existe do outro lado o risco. Qual é o risco desse processo? A utilização dessa medicação ela pode trazer alguns malefícios para o indivíduo. Ela tem diversas interações medicamentosas. Eu vou citar aqui como exemplo para vocês interações com antidepressivo. Por exemplo, pacientes que utilizam antidepressivos, tricíclicos e outros antidepressivos, como até inibidores da MAO, eles podem ter interações sérias e graves com a utilização de ginkgo biloba. Interações com anticonvulsivante, então a indicação de associação desses medicamentos com anticonvulsivante pode fazer com que o anticonvulsivante tenha uma diminuição do efeito, a diminuição da eficácia dele. Então isso traz um risco para o paciente. E eu vou citar uma outra interação que é extremamente perigosa. Vamos imaginar o seguinte caso: eu tenho um paciente idoso que toma AS como antiagregante plaquetário. Esse é um paciente que muitas vezes ele faz o uso de AS contínuo como antiagregante plaquetário, isso é muito comum. Principalmente pacientes que sofreram alguma complicação cardiovascular, que já teve, por exemplo, um infarto ou que tem um risco cardiovascular alto. Então é prescrito ácido acetilsalicílico como inibidor da agregação plaquetária na dose de 80 até 320 mg. E esse paciente começa a usar ginkgo biloba por algum motivo para melhorar talvez a memória dele. É um paciente idoso e ele acha que está perdendo a memória e ele vai em busca do medicamento para melhorar essa memória. Os dois têm ação antiagregante plaquetária. Como os dois têm ação antiagregante plaquetária, isso potencializa o risco de hemorragia. Isso traz um risco maior de hemorragia para os indivíduos. Então a associação desses medicamentos é bastante perigosa. Eu vou citar outros. A associação de ginkgo biloba com outros antiagregantes plaquetários, como clopidogrel, aciclopidina e até com anticoagulante, como a varfarina e a própria heparina. Então o risco é trazer um risco maior de hemorragia para esse indivíduo, o problema é esse. Trazer um risco maior de um AVC hemorrágico, trazer complicações para esse paciente que podem ser bastante severas. Então não vale a pena, nesse caso, uma associação. Acho bastante perigoso. Então vamos lá, resumindo a nossa história, é o seguinte: ginkgo biloba é um dos medicamentos mais comuns e um dos mais empregados. Tem que lembrar que apesar dele ser um fitoterápico, ele tem efeitos adversos e ele traz para a gente também risco de interações medicamentosas potencialmente fatais e perigosas. Tem que lembrar também que ele não tem um poder milagroso de melhorar a memória. Ele não faz um efeito fantástico, milagroso, como a gente imagina, que vai tomar um comprimidinho e vai dali para frente, não vai esquecer mais de nada, vai lembrar de tudo, vai aprender, vai estudar e vai gravar todas as informações. Isso realmente não acontece e eu desconheço qualquer medicamento que tenha todo esse benefício. E a terceira questão é o risco, principalmente em pacientes idosos, ressalto bem isso. Pacientes que já usam antiagregante plaquetário, que usam AS e que associam essa medicação para tentar melhorar a memória desses indivíduos. Então, se for pesar nesse caso especificamente o risco com o benefício, não vale a pena a gente fazer essa associação, porque isso pode trazer dano para esse paciente. Então esse era o vídeo falando um pouquinho sobre o ginkgo biloba, sobre a questão da memória, e a gente vai trazer novos vídeos, então ressalto, se você não é inscrito no canal, se você não teve a oportunidade de se inscrever ainda, clica lá, se inscreve, vai conhecer um pouco mais das nossas informações, tem muita coisa interessante, e até o próximo vídeo, além de seguir a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo, gente, valeu!